de Maria, Suzy e Laura, 18 anos. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Hoje, primeiro domingo da quaresma, iniciamos nossa celebração cantando. Quando meu servo chamar, hei de atender, estarei com ele na tribulação, hei de livrá-lo e glorificá-lo e lhe darei longos dias. Quem habita no abrigo do Altíssimo e na sombra do Senhor onipotente, diz ao Senhor, sou teu refúgio e proteção, sou o meu Deus, no qual confio inteiramente. Quando o meu servo chamar, hei de atendê-lo, estarei com ele na tribulação, hei de livrá-lo e glorificá-lo e lhes darei longos dias. Quando meu servo chamar, hei de atendê-lo, estarei com ele na tribulação, hei de livrá-lo e glorificá-lo e lhes darei longos dias. Boa tarde, meu povo. Seja bem-vindo ao encontro com o Senhor no primeiro domingo da quaresma. Iniciemos o nosso encontro em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs bem-amados, eleitos segundo a presciência de Deus Pai pela santificação do Espírito, para obedecer a Jesus Cristo e participar da bênção da aspersão do seu sangue, graça e paz vos sejam concedidas abundantemente. Bendito Seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. na presença do Senhor, vamos pedir perdão pelas vezes que cedemos às tentações. Adão e Eva cederam, caíram na tentação, se deixaram levar. Cristo foi tentado no deserto e venceu. Pelas vezes que também, a exemplo de Adão e Eva, nós caímos e nos deixamos levar pela infidelidade, pela desobediência, a autossuficiência, vamos humildemente pedir perdão a Deus nosso Senhor, cantando. Senhor, que viestes ao mundo para nos salvar, tem piedade de nós.
compaixão de nós, perdoe nossos pecados, nossas faltas, nos torne dignos desta Eucaristia e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Em nossas orações, rezemos pelos falecidos. Exemplo Francisco Mesquita, que há 4 dias fez sua Páscoa. Rezemos pela saúde da Dona Mocinha, da Francisca Meire, pela saúde da família Pereira Abreu. Rezemos pelo aniversário de Maria Suzy Laura, 18 anos. Rezemos pelas nossas famílias, pelos dizimistas, por todos aqueles que passam por tribulação. Deus Todo-Poderoso, através dos exercícios anuais do sacramento da Quaresma, concedei-nos progredir no conhecimento do mistério de Cristo e corresponder-lhe por uma vida santa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Sentados. Leitura do livro do Gênesis. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Depois o Senhor Deus plantou o jardim Éden, a oriente, e ali pôs o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores de aspecto atraente e de fruto saboroso a paladar, a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: é verdade que Deus lhes disse: não comereis de nenhuma das árvores do jardim? E a mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse, não comais dele, nem sequer o toqueis, do contrário morrereis. A serpente disse à mulher: não, vós não morrereis, mas Deus sabe que no dia em que teres comerdes, vossos olhos se abrirão e vós sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos e desejável para se alcançar conhecimento. E colheu um fruto, comeu e deu também ao marido que estava com ela. Ele comeu. Então os olhos dos dois se abriram e, vendo que estavam nus, teceram tantos para si com folhas de figueira. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Piedade, ó Senhor, tem de piedade, pois pecamos
todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Piedade, ó Senhor, tem piedade, pois pecamos contra vós. Eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Piedade, ó Senhor, tem de piedade, pois pecamos contra vós. Cria em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Piedade, ó Senhor, tem de piedade, pois pecamos contra vós. Dai-me de novo a alegria de ser salvo e confirmai-me com Espírito generoso. Abre meus lábios, ó Senhor, para cantar, e minha boca anunciará vosso louvor. Piedade, ó Senhor, tem de piedade, pois pecamos contra vós. Piedade, ó Senhor, tem de piedade, pois pecamos contra vós. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, consideremos o seguinte: o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte, e a morte passou para todos os homens. Porque todos pecaram, por um só homem. Pela falta de um só homem, a morte começou a reinar. Muito mais reinarão na vida, pela mediação de um só, Jesus Cristo, os que recebem um dom gratuito e superabundante da justiça, como a falta de um só acarretou a condenação para todos os homens. Assim, o ato de justiça de um só trouxe para todos os homens a justificação que dá a vida. Com efeito, como pela desobediência de um só homem, a humanidade toda foi estabelecida numa situação de pecado. Assim também, pela obediência de um só, toda a humanidade passará para a situação de justiça. Palavra do Senhor. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor.
O Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Deus dará ordem a seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória, e lhe disse: eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: vai-te embora, Satanás, porque está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e os anjos aproximaram-se e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavra de salvação. Somente o céu tem para dar, por isso meu coração se abre para escutar, se abre para escutar. Meus irmãos e minhas irmãs, o demônio é insistente. O demônio é astucioso. O demônio, ele não desiste facilmente. E quando alguém está no caminho de Deus, aí é que ele fica revoltado. Porque quando alguém está na perdição, já está no braço dele. Mas quando alguém sai e começa a se aproximar de Deus, das coisas de Deus, aí ele fica doido, tentando, armando ciladas, colocando a dúvida para tentar confundir. Olha o que diz aqui a leitura: se és filho de Deus. Olha, ele sabia que Jesus era o filho de Deus, sabia. Mas por que ele vai colocar essa preposição? É se és filho de Deus. Exatamente para confundir, exatamente para atrapalhar, tentar desviar. É assim que ele faz com a gente, começa negando as verdades que a gente aprendeu na família, tirando da gente aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente tem, os valores e princípios, para nos destruir. Ele começa fragmentando, dispersando, gerando a discórdia para poder nos destruir, porque quando alguém está coeso, unido em família, é difícil destruir, mas quando alguém se fragmenta, se separa, aí fica mais fácil atacar. É assim a tática dos animais, eles geralmente atacam separadamente. Então o demônio usa de astúcia e ele é insistente. Ele vai uma vez, ele vai duas vezes, ele vai 3 vezes tentando pegar Jesus. Na primeira leitura, do livro do Gênesis,
nos apresenta as consequências do pecado original. O pecado original, o pecado do primeiro homem, o pecado da primeira mulher, Adão e Eva. Vejam, Deus criou o paraíso, Deus sonhou que lá seria um lugar de felicidade, de encontro com Ele, com Deus, e Deus ia constantemente no paraíso visitar Adão e Eva. Ocorre que a serpente enciumada colocou no coração da mulher: é verdade que se comeres dessa árvore não morrereis? Não é verdade. Ele contou isso para enganar vocês, porque ele não quer que vocês sejam igual a ele, igual a Deus. Então, olha, começa toda uma narrativa, toda uma história para poder desviar Eva, e Eva se deixou levar. Não é que a fruta seja boa ou seja ruim, o problema não é a fruta, é a obediência. O Senhor disse: não coma. Então, comer significaria desobedecer. Então, o pecado aqui é o pecado da desobediência, não cumprir a vontade de Deus. Então, Deus cria o homem para a comunhão com Ele, mas surge a tentação da serpente. O homem desconfia de Deus, e aí o pecado entra no mundo. E depois que o pecado entra no mundo, quando ele escuta as pegadas de Deus no jardim, eles correm e se escondem. É assim, o pecado sempre nos envergonha, o pecado nos faz esconder. E quem peca não quer pecar sozinho, sempre traz mais alguém, sempre induz o outro ao pecado. Eva não quis pecar sozinha, induziu Adão ao erro. Então, isso também, quando alguém está mentindo, logo busca alguém para confirmar, para ter mais apoio. O pecado é assim, expõe a pessoa à vergonha e ao ridículo. Então, a palavra-chave dessa leitura é desobediência. Qual é a palavra-chave da primeira leitura? Desobediência. A desobediência gera discórdia, gera desunião, gera afastamento de Deus. E aqui aparece a lógica da tentação, distorção da palavra de Deus. Começa a distorcer, começa a enveredar por outro caminho, promessa de autonomia. A serpente diz para a mulher: sereis como Deus, livres. Ruptura da confiança, a quebra da confiança. Então, essa desobediência marca a vida, marca o pecado original, o pecado das origens. Nós nascemos com a marca do pecado original. Vixe, quer dizer que depois de tantos anos esse pecado ainda perdura? Sim, mas não é o pecado daquele primeiro homem, é o pecado do Adão que me gerou, da Eva que me gerou. Pecado original, o pecado que me originou, que te originou. Você nasceu de um homem, você nasceu de uma mulher, um homem pecador, uma mulher pecadora. Quando nós falamos pecado original, nós estamos falando do pecado do homem que te gerou, da mulher que te gerou, teu pai e tua mãe. Pecado original. E esse pecado original, ele é apagado no momento do batismo, lavado nas águas, a água da regeneração, a água que purifica a pessoa e limpa a pessoa de toda mancha. Então, na segunda leitura, São Paulo, escrevendo aos Romanos, ele faz um paralelo entre Adão e Cristo. Ele compara a atitude de Adão e a atitude de Cristo. Adão, desobediência. Cristo, obediência. Então veja, o contrário. Não são sinônimos essas duas palavras, são antônimas. Um é desobediente, Adão. Cristo é obediente. Pelo Adão o pecado entra no mundo. Por Cristo
a graça entra no mundo. Por Adão, o pecado, a morte reina. Por Cristo, a vida ressurge. Por Adão, acontece a condenação da humanidade. Por Cristo, acontece a redenção, a salvação da humanidade. Consegue perceber a diferença entre a primeira criação e a segunda criação? Adão, primeiro homem. Cristo, o segundo homem. Eva, primeira mulher. Maria, a segunda mulher. Então, em Jesus começa uma nova humanidade, uma nova criação, a partir do sim de Jesus, a partir do sim de Maria, começa a edificação de uma nova humanidade. Então, é importante a gente perceber isso. No Evangelho, meus caros, sim, aí a palavra-chave dessa segunda leitura dos Romanos é: Cristo é o novo Adão. A palavra-chave da primeira qual é? Desobediência. A palavra-chave da segunda leitura: Cristo, o novo Adão. O Evangelho apresenta, através de Mateus, as tentações de Jesus. Quantos são? 3. A tentação de ter, prazer e poder. Tem tentação do materialismo, pão. Transforma essa pedra em pão. A tentação de ter coisas, comprar. A tentação. Materialismo que vai destruindo a fé das pessoas. Segunda tentação, o milagre espetacular, o prazer, a sensação de ser levado nos braços, de ser um popstar, de ser famoso, de ter muitas curtidas, de ser alguém aplaudido. Essa é uma tentação, uma vaidade que muitas vezes está no coração de muita gente. Tentação de manipular Deus, se jogar lá de cima para que os anjos venham e levem nos braços Jesus. Tem muita gente querendo ser levado nos braços, querendo ser famoso, querendo ser blogueirinho para ganhar dinheiro, para ser famoso. Tem muita gente querendo isso. Tem muita gente também perdendo a sua fé, entregando a sua alma por conta dessa ansiedade, dessa loucura, caindo no perigo da ansiedade. E a terceira tentação é a tentação do poder. Satanás disse: eu te darei tudo isso, se tu te ajoelhares e me adorares. Ai, para longe de mim, Satanás. Vocês já ouviram aquela expressão que diz: Padre, porque quanto mais eu rezo, mais assombração aparece? Não é? Não existe isso? Uma sensação de que você vem para a igreja, reza, e a tentação continua, a assombração, as perseguições acontecem? Porque o encardido fica doido quando vê alguém no caminho de Deus, no caminho do bem, porque ele quer que seja bagaceira, ele quer que seja do mal. Quando alguém opta pelo bem, o inimigo, o encardido, o diabo fica doido. Minha mãe dizia assim: menino, vai tentar o cão com reza. Acho que esse método dela era bacana, viu? Porque o cão fica com raiva mesmo. Você começa a rezar, o cão fica doido. Então, vai tentar o cão com reza. Queridos, olha, Jesus vence com da palavra de Deus. Ele vence pela obediência do Pai, a sua obediência ao Pai. Ele vence pela fidelidade à missão que Deus Pai lhe confiou. Mas é interessante ver que Cristo recapitula a história humana. Ele recupera. Cristo recapitula, ele recupera a história humana. O que o homem perdeu, Cristo restaura a dignidade, restaura a decência, restaura a fé. Adão caiu num jardim, olha a diferença. Adão estava no paraíso, Adão estava no jardim e foi infiel, caiu.
Cristo no deserto, no meio da provação, manteve-se fiel. Manteve-se fiel. Adão duvida de Deus, busca autonomia, quer viver por si mesmo. Adão escolhe a vontade própria, quer viver do seu jeito, por si mesmo, dono do seu nariz. Diferente de Cristo. Cristo confia no Pai. Cristo ele permanece fiel. E Cristo escolhe a vontade divina, a vontade de Deus e não a sua. Então, minha gente, a Quaresma começa mostrando que a história da salvação começa com Cristo. Em Cristo acontece um novo recomeço. A humanidade é recriada, é refeita. Pois bem, é interessante que a gente assim perceba. O deserto, ele é um lugar teológico. Ele não é só um lugar físico. Por exemplo, a pandemia foi um deserto na vida da gente, não foi? Isolados, passando necessidades. Eu me lembro que lá no Henrique Jorge, não teve um dia, nós não tínhamos, nós sentados na mesa à tarde, era 4 horas mais ou menos, sentados na mesa, e a gente dizia assim, meu Deus, nós não temos R$5, nem no caixa, nem no banco, nós não temos R$5 para nada. E Deus é tão providente, que quando eu acabei de dizer isso, a campainha tocou. Chegou uma senhora que trouxe um dízimo de R$300, olha, padre, vim deixar aqui o meu dízimo, e aí entregou um envelopezinho para ajudar, R$2.000. Eu não tinha nada, R$5, não tinha R$5, de repente passou a ter 2.300. Está entendendo como Deus é providente? A gente não pode perder a esperança, a gente não pode ficar desesperado e amargurado, que Deus chega junto, Deus providencia. Pois bem, a pandemia teve casal que se separou, teve gente que perdeu a fé, teve gente que se suicidou, teve gente que abandonou a igreja, Foi um tempo de provação. O deserto é um lugar de provação, é um tempo de provação, mas também o deserto é um lugar de purificação. Nós somos purificados dos nossos pecados, dos nossos pensamentos, é um lugar de encontro com o Senhor. O deserto também nos proporciona o encontro com Deus, o encontro com os outros. Famílias que não se encontravam, famílias que não conversavam, famílias que não conviviam, passaram a conviver 24 horas. Para muita gente foi muito difícil isso. E também passou a comer mais, tudo em casa. Ficou mais trabalhoso, mais cansativo, mais pesado, mais estressante, não foi? Eu me lembro que lá no Henrique Jorge, para socorrer o povo que estava assim amargurado, angustiado, eu saí com o Santíssimo pelas ruas, em cima do carro, e um paredão que nós tínhamos, dizendo para as pessoas: queridos, não estáis sozinhos, eis que eu estou convosco todos os dias, eis que estou à porta e bato, se você abrir, entrarei, sentarei, cearemos juntos. E assim nós fomos passando toda quinta-feira, rua por rua, encorajando as pessoas, entusiasmando o povo, para não cair, para não desistir às ciladas do demônio que estava agindo através da pandemia. A pandemia foi algo proposital, foi algo planejado, foi algo feito de propósito para dominar e matar pessoas. Eles queriam matar mais os idosos, porque queriam fazer uma limpeza no mundo, achando que o mundo tinha muita gente. Ainda hoje eles querem fazer isso, acham que o mundo tem muita gente, precisa diminuir a população do mundo. Então eles começam usando algumas táticas dessa guerra biológica, ou então incentivando a homossexualidade, a homoafetividade para não ter filhos,
ou incentivando o controle de natalidade, ou alguma coisa que venha para gerar guerras e matar pessoas, para poder diminuir a população do mundo. É coisa do inimigo, do encardido que age através de líderes céticos, líderes ateus, líderes que não acreditam na família, que não defendem a família, que não defendem os valores da fé, perseguem cristãos, perseguem a família tradicional, não querem que pai e mãe exista esse modelo de família. Eles querem outro tipo de família, que eles chamam de família, mas que a igreja resiste, porque sabe que a humanidade precisa da família. O homem e a mulher, só um homem e uma mulher gera um filho. 2 homens não geram filho, 2 mulheres não geram filho. Homem e mulher, macho e fêmea. É assim o matrimônio cristão. E nós não podemos entrar na onda das narrativas, das ideologias do mundo pagão, do mundo ateu que quer viver sem Deus, que quer tomar o lugar de Deus, como fez a serpente com Eva. Então, tenhamos muito cuidado com isso. Então, queridos, para finalizar, este evangelho, a palavra-chave é vitória. A palavra-chave é vitória. Primeira leitura, a palavra-chave é. Segunda leitura, a palavra-chave é Cristo, novo Adão. E agora no evangelho, a palavra-chave é vitória. Jesus garante para nós a vitória. O homem caiu pela desobediência, Cristo venceu pela obediência. A humanidade é restaurada em Cristo. E a quaresma é tempo de combate, tempo de conversão. Cristo vence onde o homem cai. Onde o homem caiu, Cristo venceu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, façamos as nossas preces, os nossos pedidos. Assisti, ó Senhor, o vosso povo. Assisti, ó Senhor, o vosso povo. Pela Igreja, para que este período quaresmal seja um tempo favorável para refletir sobre suas fragilidades e colocar-se com empenho no caminho de conversão, superando as tentações diárias que nos afastam dos bons propósitos do Evangelho. Rezemos. Assisti, ó Senhor, o vosso povo. Por aqueles que estão à frente das nações, estados e municípios, com a função de governar, para que este tempo de graça e conversão ilumine a consciência de cada um, de modo que não se esqueçam de promover ações em vista do bem comum. Rezemos. Assisti, ó Senhor, o vosso povo. Para que os cristãos discriminados ou perseguidos por causa da sua fé permaneçam fortes e fiéis ao Evangelho, graças à oração incessante de toda a Igreja. Rezemos. Assisti, ó Senhor, o vosso povo. Pelos catecúmenos, para que possam percorrer este itinerário quaresmal, seguindo o convite deixado por Jesus Cristo, dedicando-se à oração, à meditação da palavra e ao gesto de caridade. Rezemos. Assisti, ó Senhor, o vosso povo. Acolhei, Senhor Deus, a nossa prece, a nossa oração, por Cristo nosso Senhor. Amém.
Queridos, eu quero convidar todos a fazer uma procissão agora. Vai ser vir todo mundo de uma vez. Venha aos poucos. Na missa deve existir 4 procissões: a procissão do Evangelho, a procissão das ofertas e a procissão da comunhão. Então os ministros vai ficar um aqui na frente, vai ficar outro lá na porta principal, vai lá para a porta. Já tem 2 lá? Já tem. Então, vocês veem até aqui, onde está a pessoa, vai dar a sacolinha e faz a sua oferta diante do altar do Senhor, de coração sincero. Cantemos. Ser bendito, Senhor, para sempre, pelos frutos das nossas jornadas, repartidos na mesa do reino, anunciam a paz almejada, Senhor. Orai, meus irmãos, orai, minhas irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e toda a Santa Igreja. Nós vos pedimos, Senhor, fazer que o nosso coração corresponda a estas oferendas, com as quais iniciamos nossa caminhada para a Páscoa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é digno e justo, é nosso dever e salvação. Dá-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Jejuando 40 dias, Jesus consagrou a observância quaresmal. Desarmando a cilada da antiga serpente, ensinou-nos a vencer o fermento da maldade, para que, pela digna celebração do mistério pascal, passemos um dia a Páscoa eterna. Por isso, hoje e sempre, com a multidão dos anjos e dos santos, com o hino de louvor, nós nos aclamamos cantando com toda a igreja. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam
Na verdade, ó Pai, oração 2, vós sois santo, fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graça novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para o perdão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor. Salvador. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a nossa vinda. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, Senhor, a nossa. Suplicante vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Espírito nos une num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade e comunhão com o Papa Leão, com o nosso Bispo Gregório, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs falecidos, todos que partiram desta vida: Padre Mauro, Padre Leandro, Padre Nelson, Padre Cônego Abelardo, todos os falecidos que adormeceram na esperança da ressurreição, e os que partiram desta vida, acolhei junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, Pai, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, nossa Mãe, São José, seu esposo, os santos apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Rezemos com liberdade e confiança de filhos e filhas a oração do Pai Nosso. A nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos
tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dá-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não leis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja convosco. O amor de Cristo nos une. Saudai-vos. Cordeiro de Deus, que traz o pecado do mundo, Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. felizes convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno que entreis em minha morada, mas dizeis a palavra sobre esse fato. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Mas de toda a palavra da boca de Deus. De toda a palavra da boca de Deus. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Oremos. Ó Deus, que nos alimentastes com este pão, que nutre a fé, incentiva a esperança e fortalece a caridade. Dai-nos desejar o pão vivo e verdadeiro, e viver de toda a palavra que sai da vossa boca. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Avisos. Boa noite a todos. Amanhã nós teremos um encontro com a equipe de liturgia da Capela Nossa Senhora de Fátima. Então, os leitores, coleta, amanhã nós vamos nos encontrar às 19 horas aqui na Capela. O Ministério de Música quiser também vir, sinta-se convidado. E quinta-feira, dia 26, teremos a adoração ao Santíssimo aqui na Capela às 19 horas. Muito obrigada a todos e uma boa semana. Nós lembramos que na matriz está acontecendo missa todos os dias, terças, quartas, quintas, sexta, a partir das 19 horas, sempre às 7 da noite. Depois a capela tem que saber se vai querer Círio Pascal, para poder providenciar. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com as vossas vidas e de paz. Uma feliz semana para todos. Graças a Deus. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Os caminhos do Senhor são verdade.
espero, ó Senhor. Ele guia o caminho, quem errou e quer voltar. Ele é bom, fiel e justo, Ele busca e vem salvar. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Viverei com o Senhor, Ele é o meu sustento. Eu confio mesmo quando minha dor não mais aguento. Tem valor aos olhos seus, meu sofrimento.